Noite. E boa noite aos amigos que estão acompanhando pelo Facebook. Que nós tenhamos uma noite de paz, de amor e de muito aprendizado, né? Vamos aqui para os nossos avisinhos de sempre. Aquele tradicional para desligar o celular, tablet, computador, o que estiver pela frente aí. Então, pessoal, vamos desligar, ainda dá tempo, porque na hora que a palestrante estiver falando, se ele tocar, aí fica ruim, né? E tem tocado, hein? Tem tocado. Eu brinco com aquele senhor ali, o Tadeu, posso não estar enxergando, mas eu ouço bem, viu? Então vamos desligar os celulares aí. E aquele pedido tradicional das cestas básicas. Todos os meses são aproximadamente 400 cestas. Nós dependemos muito do público, de todos vocês, que todos os meses colabora bastante, nos ajudando para que possamos confeccionar, montar essas cestas básicas para as famílias, ok? E aquele último aviso que eu sempre falo aqui do Evangelho pelo Zoom. Nós temos este evangelho que é transmitido pelo Facebook e temos um que é transmitido pelo Zoom, de segunda a sexta-feira, das 20 horas às 20h30. 30 minutos de evangelho, no qual já estamos chegando aí quase 1.600 noites de estudos, né? É um momento, um aprendizado para quem está em casa às vezes, estar aprendendo junto conosco, ok? A programação da noite vai seguir da seguinte forma. A leitura da mensagem, livro do o Evangelho e prece inicial. Hoje que a nossa querida Jo Benedetti está ali concentrada. Vibrações e prece final. Nosso querido Sérgio Vieira Rosa. Hoje ele não esqueceu. Outro dia ele esqueceu que tinha as vibrações. Hoje ele está aí. E o tema hoje da noite é o óbolo da viúva. Nossa querida Edina Costa. Edina é dirigente do trabalho de quinta-feira à tarde. Ajuda em outros trabalhos. Sempre que pode, ela me atende. Há muito tempo ela vem aqui sempre fazer as suas apresentações às terças-feiras. Tem um carinho com a nossa equipe e a gente agradece muito dela aceitar para fazer as palestras, né? Desde já, nosso muito obrigado, Edina. Então, nós vamos iniciar as nossas atividades. Qualquer informação... alguém está vindo pela primeira vez? Opa, tem a moça ali, seja bem-vinda. Tem outra moça lá atrás. Sejam bem-vindas à nossa Casa de Paz e Amor em Jesus. Qualquer informação na saída, pode perguntar para o José Tadeu, para as meninas que estão lá atrás, elas estão aptas a dar a qualquer informação, ok? Assim como nós chegamos aqui um dia, pela primeira vez, e fomos abraçados, recebidos, é sempre bom a gente ser bem recebido, né? Então, sejam bem-vindas à nossa Casa de Paz e Amor. Ok? Vamos lá, Jô. Boa noite a todos. Obrigada. Do livro Folhas de Outono, de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. A criatura generosa é alguém que aprendeu a auxiliar os outros sem se ver obrigada a tomar para si os infortúnios que não lhe pertencem. Socorre os sofredores sem emaranhar-se na sua problemática emocional. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, o óbolo da viúva. E estando Jesus assentado defronte de onde era o gasofilácio, observava ele de que modo deitava o povo ali o dinheiro, e muitos que eram ricos deitavam com mão larga,
E tendo chegado uma pobre viúva, lançou 2 pequenas moedas que importavam R$1. E convocando seus discípulos, lhes disse: na verdade vos digo que mais deitou esta pobre viúva do que todos os outros que deitaram no gasofilácio, porque todos os outros deitaram do que tinham na sua abundância. Porém esta deitou da sua mesma indulgência tudo o que tinha e tudo o que lhe restava para seu sustento. Marcos 12, 41 a 44, Lucas 21, 1 a 14. Pai de amor e bondade, Jesus, querido amigo, irmão e mestre, espiritualidade amiga aqui presente, a Maria, nossa doce mãe, mentores deste trabalho e nossos mentores individuais. Agradecemos profundamente por mais este encontro. E reunidos em teu nome, Mestre, pedimos as suas bênçãos e que nos fortaleça na fé e no propósito de trabalharmos em nós mesmos as nossas dificuldades. Mestre, que nesta noite estejamos serenos, equilibrados, com o coração cheio de amor, de paz, de caridade e de perdão, e que possamos ser um ponto de luz para aqueles que venham até nós em busca de uma palavra de conforto. Que as palavras da nossa querida palestrante Edina possam nos fazer refletir e colocá-las em prática no nosso dia a dia. Esteja conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite. Nossa, que boa noite gostoso, obrigada. E boa noite também àqueles que nos acompanham pelas mídias digitais. Nós vamos falar, como o Domingos anunciou e foi lido no Evangelho, sobre o óbolo da viúva. Quem prestou atenção na narrativa aqui da nossa irmã sobre o Evangelho? Todo mundo, né? Acredito eu. Então, nós temos aqui como refletir sobre a palavra do Mestre, do que ele veio trazer de ensinamento para os seus apóstolos. Ele não perdia uma oportunidade de ensinar seus apóstolos, porque seriam eles, futuramente, que trariam a palavra do Senhor, como hoje nós vimos no Novo Testamento, né, a narrativa desses apóstolos, e tudo que eles aprenderam com Jesus. Então, a palavra do Mestre, né, a palavra do Senhor, ela está sempre estruturada em luminosas belezas que não podemos perder de vista. Assim nos esclarece Emmanuel no livro Fonte Viva da Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Então, a palavra de Jesus está sempre sobre a luz do esclarecimento, da bondade, do amor. Ela está sempre estruturada na base da caridade, do amor ao próximo. Por isso que a lei que ele veio trazer, que fala, essa é a lei dos profetas, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, no capítulo da esmola, de Fonte Viva, né, a recomendação do Mestre, dentro da narrativa de Lucas e Marcos, merece apontamentos especiais. Dai antes esmola do que tiverdes. Porque dar o que temos é diferente de dar o que detemos. Compreendemos isso, né? Dar o que temos. Aquela viúva deu o que ela tinha para se alimentar. Ela tirou dela para auxiliar, que ela acreditava sempre nos mais necessitados, porque
Ali a arrecadação era para os pobres, para os necessitados. E agora uma pergunta, né, que a gente mesmo vai responder para nós mesmos, da nossa consciência. Quem de nós seria capaz de tirar da nossa boca para dar para outro? Quase ninguém. Eu acredito que eu também não sei, depende da minha fome, né? Mas eu já vi, eu já tenho histórias para contar aqui, que enternece o coração da gente. Certa vez, aguardando uma pessoa, observava as crianças que ofereciam os seus préstimos, né? Como malabarista, né? E eles ganham suas moedinhas, outros dão, alguns dão, outros não. E uma das pessoas deu uma nota, eles ganham moedas, ele deu uma nota. Essa criança ficou tão feliz, ela pulava, ganhava uma nota e apresentava para os outros colegas. Chega um outro, também pedinte, um outro rapaz em condições de rua, e fala, nossa, eu estou com tanta fome e não ganhei nada hoje, você não quer me emprestar? E ele falou, claro. Ele olhou bem para a nota, assim, ficou meio assim, e falou, não, tudo bem, vai comer. Aí o rapaz disse para ele, não, eu estou brincando, o dinheiro é seu. Ele, não, meu amigo, do pouquinho que eu tenho, vamos repartir entre nós e vamos tomar o nosso café. Nem que seja um tiquinho de pão, a gente compra um e divide entre todos nós. Afinal de contas, hoje eu ganhei uma nota. Então, olha aqui, eu fiquei olhando, falei, não, meu Deus do céu, que lição de vida. Aquelas crianças pedintes, estava dividindo o pouco que ganhou com os outros que não tinham ganhado nada. Para mim foi uma lição de vida, porque muitas vezes nós apontamos o dedo para essas crianças ou para as pessoas que pedem. E, no entanto, aqui, o que nós devemos refletir, dar o que temos, é dar a compreensão. Depende da nossa intenção. Com que intenção eu estou fazendo isso? Com que intenção eu estou doando alguma coisa? Quem tem muito, deve ter várias intenções. Mas quem tem pouco ou quase nada, a intenção é só ajudar. Dar de si. Né? Então, Emmanuel continua. A caridade é sublime em todos os aspectos, sobre os quais se nos revele e, em circunstância alguma, devemos esquecer a abnegação admirável que distribui pão e agasalho, remédio e socorro para o corpo, aprendendo a solidariedade e ensinamentos. Então, é necessário isso. Ninguém quer ouvir o Evangelho de barriga vazia. Então, nós temos que doar, sim. Isso é como diz aqui o Emmanuel, é um começo para nós exercitarmos a verdadeira caridade. Para nós exercitarmos a doação de nós mesmos, que é um tanto quanto mais difícil do que você pôr a mão no bolso e doar alguma coisa. Muitas vezes as pessoas trazem a cesta básica tão necessária àquelas nossas assistidas que não tem nada. E louvável é aquele que traz e não pergunta para quem foi doado. Apenas traz. A intenção é boa. Aprendendo agora a solidariedade entre as pessoas que menos têm o alimento. Mas que nós não nos detemos somente ali. Né? Emmanuel continua. Não olvidemos, assim, as doações de nossa esfera íntima. E perguntemos a nós mesmos nesse instante. O que temos de nós próprios para dar? Pergunte-se agora. Para eu dar algo para alguém, o que eu poderia dar neste momento? Se eu saísse lá fora e visse alguém chorando, qual seria a nossa posição diante disso? Será que nós
daríamos o nosso tempo, iríamos parar para perguntar, posso ajudar? Porque muitas vezes nós somos movidos pelo medo. Está todo mundo com medo de parar de conversar com alguém. E assim a gente vai esquecendo a solidariedade, o amor ao próximo. O que de nós próprios temos para dar? Será que lá na nossa família, né, onde nós moramos, convivemos com os nossos parentes, nós não temos nada para dar? Aquele que mais necessita é aquele que a gente diz que mais incomoda, que é o mais difícil. Esse é o mais necessitado. Será que nós não podemos doar um pouco do nosso tempo para ouvir? Da nossa compreensão pelo estado que ele se encontra e procurar ajudar? Vamos ver. E assim, que espécie de emoção estamos comunicando aos outros? Entre nós aqui, entre todos nós, né? Entre nós, principalmente trabalhadores da casa espírita. Qual é a emoção que eu passo quando eu chego num grupo aqui? Quando eu me contato com os trabalhadores? Que tipo de emoção eu estou passando lá no meu ambiente de trabalho? Que tipo de emoção eu estou passando quando eu ando na rua? Se alguém me esbarra em mim, se alguém me fecha, se alguém pisou no meu pé. Porque nós transmitimos a emoção que está no coração. E se seu coração é um bom coração, está dentro das leis, quer conviver com as leis divinas, aonde você for, a sua emoção será saudável. As pessoas vão gostar de estar com você. As pessoas vão falar, puxa vida, chegou fulano. Que bom que ele veio. Ao contrário, quando a pessoa transmite uma emoção ruim, fala assim, ih, já vem fulano. Meu Deus do céu, tenho que aguentar. Então vamos parar para refletir. Como é que nós estamos mudando a nossa frequência vibratória para melhor? Para que nós possamos transmitir boas emoções para quem nos vê e para quem convive conosco. O que distribuímos com os nossos companheiros de luta diária? O que é que nós estamos distribuindo para eles? Compreensão, indulgência? Porque lá no capítulo do Livro dos Espíritos, acredito que seja questão 886, Kardec pergunta, qual é o verdadeiro sentido da caridade como entendia Jesus? E os imortais respondem, benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Então, o que é que nós estamos distribuindo? Benevolência? Indulgência? Estamos perdoando? Vamos refletir. Isso é caridade e é das mais difíceis de se dar. Que aparentemente deveria ser a mais fácil, né? Mas é a mais difícil. E desse tripé, o perdão é aquele que mais a gente pisa e fala, não perdoo. Não dá para perdoar. Entanto, nós ficamos presos a determinadas situações que foi criada. Qual o estoque do nosso sentimento? Nós reencarnamos com um estoque indefinido, indizível, de sentimentos bons. Mas eles não vieram pronto, não. Eles vieram em sementes. Você tem adubado sentimentos bons? Você tem cultivado esses sentimentos com o qual Deus te confiou para a distribuição do bem aqui na Terra? Para a sua própria elevação espiritual? Os seus bons sentimentos? Ou o estoque está pouquinho, você já logo fica irritado, bravo, já... Como é que andam os nossos sentimentos? Que tipo de vibrações estamos espalhando?
Vamos parar para refletir. Por que, irmãos? Para difundir a bondade, ninguém precisa cultivar grandes somas em dinheiro, nem grandes fortunas para auxiliar os irmãos necessitados, nem das grandes instituições de benemerência. Basta pouco, um sorriso, um olhar. E o dinheiro, as instituições são necessárias. Olha a Casa de Paz e Amor, essa grande instituição que é necessária. Aqui se aprende, para que a gente possa aplicar lá fora. Elas são necessárias, mas o Espiritismo, porém, é cristalino, não deixa dúvida. Se uma sala apropriada facilita a organização do amparo, nada substituirá o calor humano que você deve transmitir aos que choram e sofrem. É necessário a casa? Claro que é. Aliás, se me permite, Domingos, ele tem um grupo que vai para Pirapitingui visitar os hanseníases, as pessoas que têm hanseníase. Ele junta um grupo e todos se ajudam, né, para fretar um ônibus, para levar o quê? A palavra de estímulo, de conforto, de esperança. Essas pessoas, aliás, o livro de setembro, que nós vamos ler, é Sublime Expiação, vai falar muito dos hanseníases, dos hansenianos. São pessoas necessitadas de carinho e de amparo. Por que a gente também não faz grupos para visitar um doente no hospital? Precisa ir para lá, aqui mesmo. Isso é a verdadeira caridade, é amor ao próximo, né? Esse calor é necessário para esses nossos irmãos que choram e passam por suas provações, necessária à elevação do espírito, que Deus está com eles. Jesus nos abandonou, mas muitas vezes isso é necessário, né? Não se condicione, irmãos, às edificações de alvenaria, nem ao montante de riqueza que possuis. Caridade é amor que se corporifica. O amor em si tem por sede a alma humana. Quantas almas você tem tocado ultimamente? Quem você tem ajudado? Essas almas sofredoras, necessitadas de amparo. É sempre tempo de amar. Por isso Jesus asseverou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está em Mateus 4, versículo 4. Todo o contexto ali do porquê que o Senhor falou isso. Porque ele oferecia tudo. Ele foi tentado não pelo Satanás, como dizem, né? Mas pelos próprios homens da sua época. Mas ele sempre tinha, e a palavra, como ele é muito inteligente, ele sempre sabia responder à altura, sem nunca pisar em quem quer que fosse. Quando lhe perguntaram, é lícito pagar o imposto? Quer dizer, se ele falasse não, ele ia pagar por isso. Se ele dissesse sim, ia contra o povo. Se ele falasse não, era contra o império. Então ele falou, de quem é a moeda? É de César? Então dá a ele o que é dele e a Deus o que é de Deus, separando uma coisa da outra. Ele sabia sempre dar boas respostas. Respostas inteligentes, mas que não pisavam em ninguém. Jesus não deixou, na esteira dos seus passos, nenhum sinal material da sua presença entre os homens. Ele mesmo disse, o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça. Mas ele levantou, contudo, o sol do amor para toda a humanidade. E ai de nós, se não fosse Jesus. Esse mestre querido, que veio trazer um consolo para cada um de nós.
o consolo que tudo vai passar, que tudo é permitido por Deus para a nossa própria elevação espiritual. Levantou Jesus o sol do amor para toda a humanidade. Portanto, ele apenas pede: acenda a luz da esperança no âmago de quem sofre e que talvez já estivesse à beira de um precipício insondável. Quantas histórias nós não sabemos de pessoas que estavam a um passo de um suicídio e por causa de uma palavra amiga, uma palavra de esperança, esse ato foi esquecido. Então nós temos que parar para refletir. Nós também podemos ser um sol na vida de alguém. Nós podemos fazer a diferença na vida de alguém. Nós podemos ser o amor na vida de alguém. Além do pão que se reajusta à mesa, você estará induzindo a todos para que atinjam os cumes iluminados do Evangelho, suavizando-os as agruras morais de duras expiações. O aviso do instrutor divino, nas anotações de Lucas e Marcos, significa: dai esmola da vossa vida íntima, espalha alegria e bom ânimo, oportunidade de crescimento e elevação com os vossos semelhantes. Sede irmãos dedicados ao próximo, porque, em verdade, o amor que se irradia em bênção de felicidade e trabalho, paz e confiança, é sempre a dádiva maior do amor. Então, cada um de nós encarnamos com um propósito, é a de nos elevarmos espiritualmente. E não iremos evoluir se não ajudarmos o outro a evoluir também. Essa é o grande desafio da nossa vida. Porque, infelizmente, a indiferença corre solta por aí. Mas nós que já aprendemos o Evangelho de Jesus, nós que estamos nesta casa, aprendendo a sermos solidários, já não somos tão indiferentes assim. Senão vocês não estariam olhando fixamente para mim. Senão vocês não estariam interessados em saber como eu vou ajudar. É sinal que o coração de vocês já está se abrindo para essa bondade, para essa doação, para esse amor. Vamos todos nós orarmos uns pelos outros. Porque quando nós fazemos o Evangelho e vibramos por todos os lares da família universal, nós estamos orando por todos vocês e por tantos outros que talvez nem conheçam essa casa bendita, não conheçam essa doutrina que tanto nos reergue. Então vamos continuar orando. A oração também é uma doação, é também a caridade. Que Jesus nos abençoe, paz e bem em todos os corações. Nesta sintonia de paz, serenidade e reflexão, pela bela palestra que nos deixou a Edina, neste importante tema, o óbolo da viúva. Vamos nos desligando de todas as preocupações materiais, vamos nos sentindo envolvidos neste ambiente espiritual de nossa casa de paz e amor em Jesus. Vamos nos colocando em uma posição receptiva para os passes, elevando nossos pensamentos ao Criador.
a Jesus, nosso Mestre, farol divino, médico dos médicos, a equipe espiritual de nossa casa de paz e amor em Jesus, ao mesmo tempo em que os médiuns passistas iniciam o trabalho dos passes. Permita, amado Mestre Jesus, que possamos receber as boas energias que fortaleçam, que nos fortaleçam, que nos orientem, que iluminem nossos passos nas nossas horas difíceis. Vamos buscando um fortalecimento dos nossos chakras ou centros de forças através desta luz espiritual que vem até nós, pairando sobre o alto de nossas cabeças, vai lentamente envolvendo o nosso corpo, iniciando assim um breve reabastecimento. Iniciando pelo chakra coronário, local da glândula pineal ou epífise, local das energias da inteligência, a nossa consciência universal, é o chakra da luz que mostra a nossa jornada cósmica. Essa luz vai descendo para o frontal, no centro da testa, local da glândula pituitária ou hipófise, governo do nosso intelecto, do nosso cérebro, dos 5 sentidos. É o chakra da luz espiritual, também chamado terceiro olho. Vai descendo para o laríngeo, local das glândulas endócrinas, responsáveis pela voz, pelas palavras carinhosas ou ásperas, pela nossa comunicação, pela produção dos hormônios do crescimento. É o grande purificador. Desce para o cardíaco, a glândula timo, que governa o sistema circulatório, presidindo a purificação do sangue nos pulmões e o envio do oxigênio para o corpo. É o chakra das nossas emoções. Plexo solar ou esplênico, responsável por distribuir a energia vital para todos os outros chakras do corpo, em especial para o aparelho digestivo. Umbilical, sacro ou sexual, glândulas suprarrenais, pâncreas, logo abaixo do umbigo, centralizando nossa energia sexual e reprodutivas. Desejos, prazeres, imaginação e criação. É o chakra que mais sofre devido à sensibilidade e captação de energias inferiores. Básico ou raiz, localizado na base da coluna vertebral, canaliza a energia da terra, nos tornando mais seguros. É o aterramento, a sobrevivência da vida material. Esta luz vai descendo pela parte frontal das pernas, passando pela sola dos pés, retornando pela parte traseira das pernas, iniciando agora pela coluna vertebral, energizando vértebra a vértebra, passando pelo pescoço, até chegar novamente ao coronário, encerrando assim este ciclo de reabastecimento. Tendo então nosso corpo totalmente reequilibrado e protegido. Uma vez revitalizados, vamos estender essas energias vibrando a favor de quem sabemos que muito necessita. Vamos iniciando pelos hospitais,
por quem está em cirurgia, no pós-operatório, pelos médicos, pelos enfermeiros, enfim, por todo o corpo hospitalar. Vamos vibrando pelos orfanatos, pelas crianças desamparadas que anseiam por uma adoção. Vamos vibrando pelos asilos, onde centenas de idosos anseiam pela visita de um familiar. Pelos desabrigados, pelas chuvas, águas, desmoronamentos. Vamos vibrando pelos moradores de rua, onde somente em São Paulo, mais de 80 mil pessoas estão na rua, na Cracolândia, hoje esparramados pelas ruas do centro. Vamos vibrando pelos desempregados em busca de um trabalho, pelas corporações militares, pelo corpo de bombeiros, homens que colocam suas vidas em risco em favor da sociedade. Vamos vibrando pela nossa casa de paz e amor em Jesus, pela casa do Tatuapé, da Caspagem, da Crepade, por seus diretores, seus dirigentes e pelos assistidos. Vamos vibrando pelo nosso lar, nossos familiares, pais, filhos, esposos, esposas, pelos nossos parentes, próximos ou distantes, principalmente para aqueles que têm dificuldades de entendimento. Vamos vibrando pelo nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, pedindo ao Espírito de Ismael, governador espiritual, que oriente nossos destinos, trazendo a paz, a harmonia entre os poderes, conduzindo nossa pátria para a paz e o progresso. Vamos vibrando pela soberania da razão em favor da população, afastando decisões insensíveis que prejudicam os mais necessitados. Pelos governantes dos outros países, pela paz em todos os países em guerras ou em conflitos bélicos, facilitando assim ao planeta Terra o acesso à planeta de regeneração. Vibrações pelo planeta Terra, por todas as formas de vida que aqui nos habitamos. Este planeta que nos acolhe como berço da manjedoura e nos dá sempre mais uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Vamos vibrar pelas águas, as águas que trouxemos, que deixamos em casa, nas garrafas, nos filtros, e para isso vamos buscando os nossos amigos espirituais, os médicos, os biólogos, os químicos, os farmacêuticos, os conhecedores das plantas e das raízes, os pretos velhos, as correntes indianistas, todos irmanados num só pensamento, possam elaborar neste grande laboratório do cosmo universal, esta seiva medicamentosa que tanto necessitamos, e a faça fluir por esta calha invisível, preenchendo os nossos vasilhames. Que esta água possa conter tudo aquilo que necessitamos para suprir as nossas deficiências físicas, morais e espirituais, para que possamos, amado Mestre Jesus, sermos hoje melhor do que fomos ontem, e que sejamos amanhã muito melhor do que somos hoje. Permita também
Amado Mestre Jesus, que sejamos merecedores de estarmos um pouquinho, 1 milímetro que seja, amado Mestre Jesus, mais próximos da sua luz. Vamos agradecendo as equipes espirituais que nos assistiram e vamos partindo para uma oração de encerramento. Pai, amplia a minha capacidade de entender as pessoas e os acontecimentos. Fortalece meu espírito, pousa tua mão sobre meu sentimento e inteligência para que eu penetre até onde não tenho conseguido e possa ter paz e alcançar as mudanças profundas de que preciso. Que esse novo dia me dê a chance de recomeçar, que com ele eu renove minhas forças, minha fé, meu otimismo e veja com bons olhos as oportunidades que ele tem para me oferecer. Guia-me, Senhor, ilumina meus passos, abençoa minhas escolhas e livra-me de todo o mal. Amém. Agradecemos a todos, tenham um bom retorno para os seus lares. Boa noite a todos, muita paz, até a próxima terça-feira. Paz e amor em Jesus.